Ó, vamos falar um pouquinho sobre estilo, então. O que acontece? Às vezes a gente tem concepções erradas do que é um estilo. Ai, fulano tem estilo. Qual é o seu estilo? Na verdade, a gente precisa entender que os estilos, eles são um guia para a gente entender sobre as peças que a gente mais gosta dentro daquele estilo. Então, por exemplo, se eu gosto muito de roupas mais voltadas para o esporte, como tênis, legging, camisetas um pouco mais fluidas de malha, eu tenho uma pegada um pouco mais esportiva. Mas você não é uma coisa só, nós não somos uma coisa só. Então, vou explicar um pouquinho para você sobre mim. Eu tenho uma forma de me vestir muito clássica, sem muito borogodó. Porém, os meus acessórios, eles sempre lembram joias, então ele é um pouco mais tradicional. Eu trago alguns acessórios, alguns elementos um pouco mais atual para dar uma quebrada nesse tradicional e trazer um ar de modernidade. Uma outra coisa que eu gosto muito, que está aqui do meu ladinho, são os óculos mais diferentões, que é uma pegada também um pouco mais moderna, um pouco mais contemporânea. E calçado também. Eu gosto do calçado um pouco diferente, eu não gosto muito do que é tão trivial. Então, eu tenho uma mistura do clássico com um pouquinho do tradicional e esse contemporâneo no óculos e no calçado. Eu não tenho nada do sexy, pouca coisa. Não tenho nada do criativo, absolutamente nada. O romântico, às vezes, eu uso, mas me incomoda um pouco. Então, a gente começa a observar o que faz sentido, o que não faz sentido, onde a gente se encaixa. Então, dizer que eu sou uma pessoa extremamente moderna, extremamente contemporânea, não é uma grande verdade, não é uma verdade absoluta. Porque a minha vestimenta, a minha base, ela é muito clássica. Então, isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo e a gente também tem muitas fases. E dentre essas fases, a gente vai mudando, a gente vai se reinventando. Então, algumas coisas a gente testa e dá certo, outras não. Algumas a gente sai daquele lugar, mas depois de um tempo a gente volta, né? E isso é muito gostoso, porque é movimento. Esse movimento traz o renovo. E a gente não fica sempre do mesmo jeito, do mesmo lugar, na mesma maneira. Não fica aquela coisa cansativa e enfadonha. E há quem diga que prefere esse mesmo lugar sempre, e tá tudo certo. Agora, você gostar, né, ou desejar se vestir assim, eu fico feliz, mas precisa entender se isso faz sentido para você, se os lugares que você frequenta permitem isso, né, esse dress code, se isso faz parte da sua essência, se você vai se sentir confortável depois que de fato você começar a usar. Então, você precisa entender isso, tá? Aí eu falo que o princípio da consultoria de imagem ou do posicionamento é a autoimagem e o autoconhecimento. A gente começa tudo por aí. Se a gente não se conhecer, se a gente não souber qual é a imagem que a gente tem de si mesmo, a gente não consegue chegar nessa fase com clareza, tá? Então fica aí essas orientações para você.